Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Vieira e neste vídeo nós vamos aprender a comparar duas frações, tá? Vamos aprender a comparar frações. Se você ainda não viu os demais vídeos sobre frações, pessoal, dá uma olhadinha na playlist lá que está muito bem explicado, tá legal? Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal também, tá? Vamos lá então, pessoal. Antes da gente entrar no tema em si, vamos relembrar o que é numerador e o que é denominador. Está aqui na tela, né? Bem simples, né? O número de cima da fração é o numerador e o número de baixo da fração é o denominador. Tá legal? Muito bem. Pessoal, a gente vai ver três casos de comparações de frações, tá? Agora nós vamos começar com o primeiro caso, tá? Onde os denominadores das frações são iguais, tá? Então, temos aqui o nosso exemplo, temos duas barrinhas de chocolate, tá? As duas barras de chocolates estão divididas em quatro partes iguais, tá vendo aqui, ó? Uma, duas, três, quatro partes iguais, tá? Mas olha só, qual é a fração que tem mais chocolate? Será que essa fração representa mais chocolate? Ou será que é essa outra fração que representa mais chocolate? Pessoal, olhando para os dois chocolates, a gente já percebe que a fração de cima é a fração que tem mais chocolates, tá? Então, quando os denominadores, isto é, quando os números de baixo das frações são iguais, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui está o 4 e aqui está o 4 também, né? Por que é 4 aqui embaixo, né? Porque o chocolate ele tá dividido em quatro pedaços, por isso que aqui embaixo é 4, tá? Agora aqui em cima, ó, por que é 3? Porque sobrou 3 pedaços, né, de chocolates aqui, né? Alguém comeu um, né, ficou em branco, e sobraram 3 pedaços de chocolates aqui. Aqui, ó, alguém comeu 2 pedaços já do chocolate e sobraram 2 pedaços, por isso que aqui é 2. Aqui em cima, como sobraram 3 pedaços, aqui em cima é 3, tá? E como o número de baixo é igual, basta a gente olhar para o número de cima. E aí, pessoal, a maior fração vai ser aquela que tem o maior número. Como 3 é maior que 2, então essa fração de cima ela é maior que a fração de baixo. Bem tranquilo o primeiro caso, né, pessoal? Vamos ver agora o segundo caso, tá? Então, ó, o 3/4 é a maior fração, né? Vamos ver agora o segundo caso, ó. Aqui nesses outros dois chocolates, lembrando que os chocolates eles têm que ter o mesmo tamanho, né? Ele vai daqui até aqui, né? Nos dois chocolates, mesmo tamanho, tá? Neste caso, pessoal, qual destes dois chocolates tem mais chocolates, né? Olha só, aqui um pouco diferente do primeiro caso, né? Nesse primeiro chocolate, a gente tem 4 pedaços, né? 1, 2, 3, 4. Então, por isso que aqui está o 4, tá? Aí alguém já comeu 2 partes, sobraram 2 partes. Como sobraram 2 partes, vai o 2 aqui, né? Beleza? O chocolate de baixo, embora tenha o mesmo tamanho do chocolate de cima, ele foi dividido em 3 pedaços. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Por isso aqui embaixo é 3, né? Alguém já comeu um pedaço, então sobraram 2 pedaços. Lembrando, pessoal, que independente de quantas partes o chocolate for dividido, o tamanho dos pedaços eles vão ser sempre iguais, beleza? Olha só, galera. Em cima sobraram 2 partes e embaixo também sobrou 2 partes. O que muda? Muda, pessoal, que em cima o chocolate está dividido em 4 pedaços e embaixo está em 3. Então, olha só. Os números de baixo são diferentes, mas os números de cima são iguais. O que a gente conclui daqui, pessoal? Qual destes dois chocolates sobrou mais chocolate? Esse de baixo aqui, né? Então, o 2/3 ele é maior que o 2/4. Beleza? Então, pessoal, quando a gente tiver números iguais em cima e números diferentes embaixo, o que a gente vai fazer? A maior fração é aquela que tem o menor número embaixo. Você vê que é o contrário, né? Aqui tem o 4, mas a maior fração não é. Aqui tem o 3, é o que tem o menor número embaixo. Tá bom? 2 números iguais em cima, olhamos para baixo. Aquele que tiver o menor número é a maior fração, tá? Então a maior fração é o
2/3. Beleza? Este é o segundo caso, um pouquinho mais difícil do que o primeiro caso, né? O primeiro caso é o mais tranquilo. Agora aqui no terceiro caso, galera, os dois números são diferentes, tá? Aqui a gente tem 2 chocolates novamente para comparar, tá? Esse primeiro chocolate foi dividido em 4 pedaços, o de baixo foi dividido em 3 pedaços, só que olha só, como aqui foi dividido em 4 pedaços, embaixo tem o 4, tá? Como alguém já comeu uma parte, sobraram 3, aqui em cima é o 3, beleza? Agora esse chocolate de baixo, que tem o mesmo tamanho do chocolate de cima, ele foi dividido em apenas 3 pedaços, beleza? Alguém já comeu um desses pedaços e sobraram 2 pedaços, tá? Tá aqui o 2, beleza? Chocolate dividido em 3 pedaços, sobraram 2 pedaços. E agora, pessoal, se a gente olhar para os dois chocolates, a gente percebe que essa fração de cima, ela é maior do que a fração de baixo, beleza? Só que você não vai ficar fazendo desenho, né, para ficar comparando as frações. A gente adota um método mais prático para isso, tá? Como que a gente vai fazer então, pessoal? Né? Aqui graficamente a gente conseguiu ver que o 3/4 é maior que o 2/3, né? Pessoal, então vou mostrar para você aqui como que a gente faz para determinar qual fração é maior quando os denominadores são diferentes, tá? Então a gente vai encontrar frações equivalentes e essas frações equivalentes, elas devem ter o mesmo denominador, pessoal. Vou mostrar já para vocês como que funciona isso, ó. Então, ó, eu coloquei aqui as duas frações que a gente estava trabalhando, né? A 3/4 e a 2/3, tá? Como que vai funcionar então, pessoal? Ó, tá vendo que essa fração, o número de baixo é 3? Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar a primeira fração por 3, tá? Em cima e embaixo. Beleza? Vou falar de novo, pessoal. Fração de baixo, o número de baixo é 3, tá? Então você pega a primeira fração e multiplica por 3. Essa segunda fração, você vai fazer a mesma coisa, ó. Como o número aqui de baixo da primeira fração é 4, você vai multiplicar essa segunda fração por 4 em cima e embaixo. Aí, ó, fazendo essa continha, como é que vai ficar? Ó, 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 3 dá 12, beleza? Agora aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 4 dá 12, tá, pessoal? Por que que eu fiz isso, pessoal? Perceba que agora a gente tem 12 aqui embaixo e tem 12 aqui embaixo, né? E a gente viu lá no primeiro caso que quando tem os denominadores iguais, né, a parte de baixo igual, basta olhar para cima. Quem tiver o maior número é a maior fração. Então aqui no caso, ó, como o 9 ele é maior que o 8, então essa fração aqui, ó, ela é a maior. Tá? E como essa fração é equivalente a essa outra aqui, ó, então a gente também diz que essa fração é maior do que a fração aqui 2/3. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui para vocês, ó, como que fica na prática. Ó. Coloquei aqui novamente os dois chocolates, representando as frações 3/4 e 2/3. Ó. Então, ó, o que aconteceu, pessoal? Eu peguei aqui... o chocolate estava dividido inicialmente em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4, né? Aí a fração equivalente, por que essa fração é equivalente a essa? Porque essa fração, ela representa a mesma quantidade de chocolate, tá? Ó, vou colocar aqui para você, ó. Tá vendo? Eu dividi agora em 12 pedaços, tá? Vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Eu não mexi nada aqui na quantidade de chocolate, ó. Eu só dividi agora o chocolate inteiro em 12 pedaços, tá? Inicialmente, tinha sobrado 3 pedaços, tá? Como eu dividi em 12, olha só, esse 3, ele virou 9, né? Pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que não mudou nada a quantidade de chocolate, tá? A quantidade é a mesma. Então, ó, o 3/4 é equivalente a 9/12. É a mesma, representa a mesma quantidade de chocolate. Aqui nesse outro chocolate, mesma coisa, ó. Ele estava dividido em 3 partes. Aí eu achei uma fração equivalente
dividindo em 12 partes. Ó. Então, dividi aqui em 12 partes. Inicialmente, eu tinha sobrado 2 pedaços, né? Tá aqui, 2. Aí, na outra forma de dividir o chocolate, ó, sobraram 8, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E não mudou nada a quantidade de chocolate, tá vendo aqui, ó? É a mesma quantidade. Então, essas duas frações aqui, ó, 2/3 e 8/12 representam a mesma quantidade de chocolate. Por isso que elas são equivalentes, beleza? E aí, pessoal, a gente cai no primeiro caso, né? Aqui embaixo é 12, aqui embaixo é 12 também, basta olhar para o número de cima. Aquela que tiver o maior número é a maior fração, tá? Por que a gente multiplica aqui, ó, a fração de cima pelo 3 aqui e a fração de baixo pelo 4, tá? Porque o 12 aqui, ele vai ser um múltiplo comum, tanto a 4 como a 3, né? O 12 está na tabuada do 3 e o 12 está na tabuada do 4. Então, o 12 é um múltiplo comum, tá? E uma forma de obter um múltiplo comum é multiplicando pelo outro número, né? O 4 eu multipliquei pelo 3 e o 3 eu multipliquei pelo 4. A gente acha que o 12, que é resultado tanto da tabuada do 4 quanto da tabuada do 3. Ele é um múltiplo comum a 4 e a 3. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.